julgamento destas contas, divulgue esta prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, remeter a cópia do parecer prévio das partes deste processo relacionada para o Ministério Público Estadual e para o Ministério Público de Contas, no que diz respeito às suas competências, ainda que para apenas acompanhar estes autos ou daqueles que venham a ser instaurados por conta de situações aqui evidenciadas. Solicitar à Egrégia Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, com remessa de cópia do auto respectivo e da ata da sessão do julgamento da Câmara. Determinar a ciência deste parecer prévio do relatório e do voto da relatora, que fundamentam ao senhor Amaro Jorge Marques da Silva, prefeito municipal à época, e à Câmara Municipal de Jacuípe. E publicar a presente deliberação para sua eficácia jurídica. Esse é o meu voto, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, é um processo antigo, mas eu vou tecer algumas palavras aqui, porque esse processo é o carro-chefe do Tribunal de Contas. Ele é o processo principal. Eu diria aos senhores que esse processo é o que legitima a nossa atuação. E do excelente voto da conselheira Ana Raquel, eu fiz aqui algumas irregularidades que eu considero graves. O orçamento foi superestimado, houve transposição indevida de verba orçamentária, não foi enviado o balanço financeiro, ocorreram cancelamentos indevidos de restos a pagar, ocorreram diversas divergências em dados contábeis e não houve aplicação do 60% do Fundeb e Fundef, salvo engano, na época. E aqui, conselheira Ana Raquel, eu queria que o tribunal evoluísse um pouco. Essa conta tem natureza dupla, esse processo tem natureza dúplice, quais sejam. Ele tem uma natureza de contas de gestão e, como provavelmente no caso concreto o ordenador é o prefeito, também tem contas de governo. O tribunal poderia evoluir para, nesse julgamento, proferir duas decisões. Uma, que é o parecer prévio à Câmara Municipal, e outra, que é o julgamento das contas do ordenador, que no caso, não sei, mas deve ser o prefeito. Regra geral, nos municípios pequenos é o prefeito. Porque, na verdade, a competência do inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal, ela é a que mais se aproxima de uma competência jurisdicional. A competência de elaborar parecer prévio, ela é apenas com parecer opinativo, que pode ser derrubado pela Câmara Municipal, mas o julgamento das contas de governo, essa é independentemente do Poder Legislativo. O tribunal ele age aí de competência própria, sem se subordinar ao Legislativo. Então, são essas duas observações que eu faço. Que seja emitido parecer prévio, opinando pela rejeição das contas, e que seja julgado as contas do administrador como ordenador de despesa. Muito obrigado. Em discussão, processo ora relatado. Com a palavra, o conselheiro Fernando. Senhora presidente, primeiro eu gostaria de parabenizar o trabalho assim muito dedicado e se aprofundando nessas contas da conselheira substituta Ana Raquel. Mas o que me salta assim, me levanta uma curiosidade enorme, é que diante de tantas fragilidades, irregularidades, inconsistências verificadas nesse relatório que Vossa Excelência acaba de nos apresentar, os órgãos técnicos do tribunal, ele recomenda uma aprovação com ressalvas. E me parece que nós estamos muito distante de apenas orientar, no caso concreto, o gestor diante das inconsistências, irregularidades, desconformidade com o normativo que nos baliza na avaliação das contas. De forma, senhora presidente, senhor conselheiro, que nós precisamos até fazer uma avaliação da competência, da qualificação, da expertise dos nossos avaliadores de contas aqui, dos nossos técnicos do tribunal. Porque isso é muito grave. Isso é muito importante. Nós temos aqui, pelo menos um relatório próximo
como é que você avalia que você vai fazer uma ressalva se você vai avaliar a conta? Não tem orçamento, a peça orçamentária não está no processo, como é que você vai adivinhar? Como é que você vai verificar que se houve a aplicação de qualquer forma, de natureza de qualquer forma? Se você não tem orçamento, como é que você vai avaliar a balança? Então, senhora presidente, eu aproveito nesse momento para externar, estive pensando sobre isso, porque eu já vi uma série de diligências solicitadas dos processos que o conselheiro Anselmo nos traz, e ele nos diz sempre que a auditoria não, os técnicos de contas no tribunal recomendam, tal, mas ele faz umas solicitações porque encontra diversas inconsistências nas contas. De forma que isso eu fico aqui a refletir, senhora presidente, e apenas como, naturalmente, algo que me incomoda, que ficou aqui, eu tenho ouvido reiteradas vezes, e isso está realmente me incomodando, verificar que os nossos técnicos, os nossos avaliadores de conta, que os nossos analistas de conta, estão assim tão distante de uma boa ou criteriosa, melhor dizendo, avaliação das contas que estão tramitando nessa Corte de Contas. Apenas como reflexão, senhora presidente. Muito obrigado. Conselheiro Anselmo. Essas nossas análises, todos evidentemente sabendo que o parecer técnico ele não vincula o julgador, evidentemente, ainda mais pelas informações que nós vemos constantemente ausentes, uma delas até impeditivas da própria elaboração do relatório técnico. A exemplo, se o município ele não manda a lei orçamentária, não é preciso mandar na prestação de contas, inclusive, não manda para o tribunal em algum processo, como é que vai se fazer toda a análise se não se tem a origem de tudo? E, assim, a análise é feita, evidentemente, em base em balanços que eles encaminham. Mas cadê a origem daquela informação que foi ali contabilizada e que gerou aquele balanço? Até para que nós possamos confrontá-las. Outra situação que me preocupa muito, e isso já foi motivo de reunião mês passado, esse mês, no nosso gabinete, é que, a partir de 2015, a sistemática de análise de prestação de contas é outra. Não é mais dessa forma, desses balanços que vêm para cá. São balanços, inclusive, diferentes. Isto me preocupa muito, porque ninguém no tribunal atentou para isso. Evidentemente, que eu tenho certeza que o nosso gabinete adia muito, que a gente faz, dentro do possível, a nossa atualização. Acredito que o gabinete dos auditores, os conselheiros substitutos também têm atentado para isso, mas isso é uma preocupação que eu coloco aqui, que tem que ser externada, porque vai interferir, se já tem um impacto muito grande, essas situações que vêm aí, de certa forma, desde 64, que é a lei que praticamente informa a elaboração desses demonstrativos. Imaginemos agora, de 2014 para 2015, a análise, sobretudo, dessas contas de 2015, que vem numa estrutura conceitual um pouco diferente. Não é que os conceitos tenham mudado, não mudaram, salvo alguma exceção, uma evolução, mas a estrutura em si ela está um pouco diferente, tendo em vista que aquela premissa, o postulado da convergência das demonstrações públicas com as demonstrações privadas e das convergência delas em todo o mundo, que é para ter um único parâmetro de comparação e, por isso, de decisão. É fato que a gente deve atentar para isso e que seja feito esse registro quanto à nossa necessária atualização, principalmente pelas novidades não tão novas, já aí de 14 para 15, por assim dizer. Obrigado, senhor presidente. Ainda continua em discussão
Processo relatado pela conselheira Ana Raquel. Passamos à votação. Conselheiro Fernando... Não, conselheiro Otávio Lessa. A relatora. Conselheiro Anselmo Brito. Senhora Presidente, eu queria fazer um voto aqui citando alguns detalhes. No envio de demonstrativos e de outras peças para esta Corte de Contas. Só isso já é motivo para sancionamento. Ainda mais quando foi dado contraditório para que enviasse e ou porque do não envio. No caso específico do RGF, lembro que pela Lei 10.028, o Tribunal de Contas tem a competência para processar e julgar o não encaminhamento do RGF, seja o primeiro, segundo ou terceiro, que consolida os dois primeiros. Mas seja qual for esse não enviado, o tribunal tem competências para julgamento, inclusive a sanção é a aplicação de 30% dos seus vencimentos anuais enquanto gestor. 80% para abertura de créditos suplementares. Isso beira o absurdo. Mesmo porque na União, esta regra ela vem inclusive fechada na própria LDO. E, em regra, o que é que se faz? Se faz um cálculo ali próximo da inflação ou de alguma vicissitude que justifique para que esse valor seja um pouco maior. Abertura de crédito suplementar, como bem explicou a conselheira, abertura de créditos adicionais com remanejamento. Primeiro que remanejamento é reestruturação. E isso não pode acontecer na administração, salvo casos específicos, sem ter a autorização do Poder Legislativo, que é o próprio responsável, o titular do controle externo, justamente para fazer esse controle. Eu não posso utilizar como subterfúgio para remanejar, transferir, fazendo o mesmo entendimento, que são iguais à abertura de créditos suplementares. Não são. E além de que os créditos adicionais não são todos que eu posso colocar na lei orçamentária sob pena de ferir o próprio mandamento constitucional. Na lei orçamentária eu só devo ter fixação de despesa e previsão de receita. Eu não posso ter outra coisa, com exceção da abertura de créditos adicionais e uma outra, e as operações de créditos de tempo limitado, as ADOs. Fora isso, eu não posso ter qualquer outro assunto dentro da lei orçamentária. Remanejamento é impossível. Posso ter autorização de abertura de crédito extraordinário ou crédito especial em lei orçamentária? Não. A Constituição exige lei própria. Então, utilizar a lei orçamentária como substrato é inconstitucional. E o tribunal, doutor Gustavo, tem que começar a perceber isso e na possibilidade, até agora existente, de nós até virmos a declarar, no caso concreto, a inconstitucionalidade de certos dispositivos de lei orçamentárias. Isso é muito importante, muito importante. Aqui eu já falei do não envio também do balanço financeiro, dentre os demonstrativos, fora os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a utilização de rúbricas genéricas, devedores diversos, devedores outros, isso não revela uma boa prática contábil. Isso é comezinho a atividade contábil. O profissional que se utiliza disso, ele sabe que ele está agindo de modo inapropriado, ainda mais constando de uma demonstração de estar retratada a realidade patrimonial em caso do município, é um risco, é uma temeridade. Cancelamento de restos a pagar processados. Existem dois tipos, excelências, de restos a pagar. Os processados e não processados. Qual é a diferença? A liquidação. Que a liquidação é a certificação que o contratado cedeu o bem, deu o bem, vendeu o bem, ofertou o bem ou prestou o serviço. Veja só, como nós poderíamos receber um serviço no nosso dia a dia e simplesmente não pagar? Qual era a fama que iríamos ter na sociedade? Então, o cancelamento de restos a pagar processados, em algo bem simples, é isso, é um calote.
Tem situações em que pode ser justificado? Tem, mas tem que constar por que o fez. Nós aqui, como não podemos enriquecer de forma ilícita, também os entes públicos não podem ter enriquecimento sem causa. Isso é muito claro, é regra, é princípio do nosso ordenamento jurídico. A questão do cumprimento, mesmo que se cumpra educação, saúde, lembrar que nós estamos aqui trabalhando sobre limites mínimos constitucionais, não é só educação, saúde. Tem duodécimo, tem o Fundef, Fundeb, tem os gastos das câmaras legislativas com pessoal, com folha de pagamento, com vereador, tudo é constitucional. Então, se há um limite mínimo, se nós não atingimos esse limite mínimo, algum problema há. A gente não pode entender que o não atingimento, ou chegar bem próximo, mas não atingir, ser a mesma coisa do que ter atingido. Isso a gente não pode, inclusive, passar por cima da matriz constitucional e até legislar de forma indireta, de forma imprópria, fechando os olhos para essa situação. Especificamente quanto ao Fundef e Fundeb, temos vários precedentes de reprovação de contas pelo não cumprimento deste limite de 60%. Já antecipei a questão da LRF, do duodécimo também, e também a relatora falou da questão do não encaminhamento dos procedimentos licitatórios, se não me falha a memória. Excelências, se nós mandarmos fazer um batimento do que os municípios estão enviando para o Tribunal de Contas, nós vamos ter surpresas, e não agradáveis, que há entes que procedimentos licitatórios, nem precisa ser licitatório, qualquer procedimento, mesmo que não envolva licitação, não há encaminhamento para esse Tribunal de Contas. A gente encontra uma solicitação, uma certidão, um encaminhamento de alguma coisa para o SICAP, mas os procedimentos administrativos não vamos encontrar. E isso é a certeza e a comprovação do que, porque trazemos tantos processos de multa para cá, para esse tribunal, não só de SICAP, mas também no envio dos procedimentos. Excelência, tendo feito esse apanhado, só aqui, sendo pleonástico, já repetindo a relatora, eu acompanho em toto o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Conselheira substituta, né? Eu gostaria de propor a inclusão no meu voto, que é uma coisa que eu sempre faço, mas acabei esquecendo de fazer nesse, e agora o conselheiro Anselmo falando, de solicitar o encaminhamento dos autos ao protocolo para que seja aberto um processo apartado para poder verificar a responsabilidade pelos descumprimentos que não são relativos às contas de governo. Então, eu gostaria de propor, ele já foi fazer a alteração, e gostaria de propor como parte do voto. Porque, inclusive, tem descumprimentos que são, na verdade, infrações administrativas, né? E outros que inclusive, sejam crime de responsabilidade. Então, gostaria de abrir o outro processo, que, inclusive, é uma coisa que eu já fiz em outros votos e que eu nunca vi, na verdade, esses processos voltarem. Então, não sei se isso está se efetivando, se esses autos estão sendo encaminhados ao protocolo e estão, de fato, sendo reabertos. Então, gostaria de incluir, porque eu já fui votado, acho que pelo conselheiro Otávio, para poder fazer a inclusão. Então, só consultando o conselheiro Otávio, acompanhando o voto da alteração. Conselheiro também Anselmo, acompanha da mesma forma. Conselheiro Fernando. Acompanho o voto da relatora com a sugestão, inclusive, da ampliação do voto para notificar o gestor pelo não cumprimento das diligências solicitadas. Que seria um voto apartado, quer dizer, um processo apartado para sancionamento no futuro. Então, aprovado. Ainda com a palavra a conselheira Ana Raquel. Senhora Presidente, tem mais um processo que trata de prestação de contas, é o processo TC 4942 de 2009. Tratam os autos de processo de prestação de contas do prefeito municipal de Palestina, referente ao exercício financeiro de 2008. Seu responsável, o senhor José Alcântara Júnior. A prestação de contas foi encaminhada tempestivamente a este Tribunal de Contas por meio do ofício número 35 de 2009. Submetidos autos à DEFAFON, foi zerado o relatório número 096 de 2011, aduzindo que devido à ausência de vários documentos, tais como lei orçamentária, leis que autorizaram a abertura de crédito adicional, quadro demonstrativo de créditos, relatório de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária, demonstrativo das contas de banco e extratos, bem como os anexos encaminhados apresentarem
erros de natureza técnica, concluiu que a prestação de contas não reúne condições de análise, muito menos parecer prévio favorável. Encaminhados os autos ao relator originário, conselheiro Cícero Amélio da Silva, foi elaborada a decisão simples levada à sessão plenária e aprovada pelo colegiado em 2 de agosto de 2008, a fim de conceder ao gestor o prazo de 15 dias para encaminhar os seguintes documentos: LDO, LOA, cópia das leis e decretos dos créditos adicionais abertos no exercício, demonstrativos das contas caixa e bancos, quadro demonstrativo dos créditos adicionais abertos, inventário dos bens móveis, imóveis e dívida ativa, relatório de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária. Depreende-se que o gestor recebeu a notificação, conforme aviso de recebimento zerado do processo. Entretanto, até a presente data, não há nos autos manifestação ou defesa, nem tampouco inclusão dos documentos solicitados. Verificando a composição processual da prestação de contas em questão, constatamos que a mesma não está constituída das peças essenciais exigidas, assim, nos termos do artigo 101 da Lei Federal 4320 e do disposto na Resolução Normativa 2 de 2003. Além do que já foi registrado na decisão simples, que eu acabei de ler, deixaram de ser apresentados ainda os seguintes documentos: demonstrativo da dívida fundada interna e externa, anexo 16, relação dos processos licitatórios ocorridos no exercício, inventário geral do analítico de bens móveis e imóveis e relação de restos a pagar. Também não foram encaminhados a esta Corte de Contas o relatório de gestão fiscal do exercício em análise, nem os relatórios resumidos de execução orçamentária. Também não encontramos nos autos nem no SICAP a LOA, nem a LDO, nem o PPA referente ao exercício, documentos indispensáveis à análise da legalidade das presentes contas. Além disso, a prestação de contas também foi enviada desacompanhada do relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno, em desobediência ao que determina os artigos 34, parágrafo 1º, combinado com o artigo 94 da Lei Orgânica e 150, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa. A análise se restringiu aos documentos constantes nos autos, já que não consta no processo de informação de realização de inspeção em loco no município no exercício de 2008. Então, com relação ao orçamento, como já foi mencionado, não foi apresentado nenhuma das peças orçamentárias e, ainda assim, nós analisamos a prestação de contas, o seu cotejo, ela com ela mesma, para fundamentar melhor qualquer decisão que viéssemos a tomar. Então, com relação à execução orçamentária, o balanço orçamentário apresentou um resultado deficitário, na ordem de R$ 6.200. No entanto, verifica-se que, pelo balanço orçamentário, houve a previsão de receita no montante de R$ 7.900.000, que é inferior ao total da despesa fixada no montante de R$ 12.300.000, ou seja, não há nos autos o orçamento, mas de acordo com o balanço orçamentário, que apresenta o quanto foi inicialmente previsto, verificamos um déficit de previsão orçamentária na monta de R$ 4.383.000, ou seja, a despesa foi fixada 35,5% a mais da despesa fixada. Tal procedimento implica na desobediência ao princípio orçamentário do equilíbrio, postulado básico das finanças públicas, e determina que o total da despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total das receitas estimadas no mesmo período. Consta do balanço orçamentário a abertura de créditos adicionais no montante de R$ 4.300.000. No entanto, não há nos autos nenhum documento comprobatório de sua regular execução, já que não foram encaminhadas as leis que autorizaram suas aberturas, nem os decretos que lhes originaram. O resultado financeiro, a partir do demonstrativo apresentado, foi positivo, com um saldo de R$ 328.000 a ser repassado para o exercício seguinte. No entanto, os saldos apresentados não puderam ser ratificados, pois não constam no processo o termo de conferência de caixa, o quadro demonstrativo dos saldos bancários, nem as conciliações de diversos extratos bancários que são exigidos para sua comprovação pela Resolução TCE número 2 de 2003. O balanço patrimonial apresentou um ativo real líquido no valor de R$ 328.138. No entanto, analisando, verificamos que ele não reflete de maneira correta o patrimônio do município, uma vez que os saldos apresentados representam apenas as informações do exercício em análise. Ainda nessa linha, não identificamos os registros de bens do ativo permanente, como bens móveis e imóveis, nem o registro de nenhuma obrigação no passivo, como resto a pagar, folha de pagamento, obrigações compulsórias, como energia, água, telefonia, apenas valores totais de cada subgrupo, não havendo nada no passivo. Dessa forma, o demonstrativo não permite conhecimento do patrimônio do município de Palestina.
Com relação ao resultado econômico, encontramos um déficit de R$ 6.200, o que equivale a 0,1% do total das variações ativas. Com relação aos limites constitucionais e legais, dos cálculos que realizamos pelos dados que foram apresentados, consta o cumprimento de todos eles: saúde, educação e pessoal. Inclusive, aplicação de 60% do Fundef. No entanto, faço constar que todos os valores, eles divergem dos apresentados nos sistemas informatizados, CIOP, CIOPS, e ainda que com relação ao que foi aplicado em ação e serviço público de saúde, nos chamou a atenção o grande vulto de recursos gastos na rubrica manutenção da Secretaria de Saúde, Administração Geral, o equivalente a 71% de todo o recurso disponível. Provoca questionamento sobre a qualidade do gasto nessa área tão essencial e prioritária para a população, bem como da própria legalidade das despesas administrativas consideradas para fins do cômputo e do limite constitucional. Assim, imprescindível seria conhecer de maneira pormenorizada todas as despesas classificadas como ações e serviços públicos de saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, combinado com o artigo 3º da Lei Complementar 141 de 2012, para atestar sua correta inscrição, fato que não se viabilizou, posto que, instado a se manifestar sobre a matéria, através da decisão simples sem número relatada na sessão plenária de 23 de fevereiro do corrente ano, o ex-prefeito quedou-se inerte. Ainda verificamos que os dados apresentados pelo então prefeito no CIOPS mostram valores percentuais divergentes e ressaltamos que não fizemos análise qualitativa, mais uma vez, como já mencionamos no outro processo, com relação à conformação com a Lei Complementar 141/2012, visto a impossibilidade própria dos dados que foram apresentados. Aqui eu faço um resumo do que foi encontrado. Então, ante o exposto, destaca-se que foram identificadas as seguintes faltas ou irregularidades na prestação de contas em tela. Não encaminhou as leis orçamentárias imprescindíveis à análise da regularidade e comprovação de toda a execução contábil, orçamentária e financeira, LOA, LDO e PPA, em descumprimento da norma exigida pelo artigo 165 da Constituição Federal. Fixou, de acordo com o constante no balanço orçamentário apresentado às folhas 20, despesa em montante superior ao total previsto para a receita, traduzindo um déficit de previsão de 35,5% da receita, em desobediência ao artigo 1º, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao princípio orçamentário do equilíbrio. Déficit orçamentário na ordem de R$ 6.200, resultado econômico negativo, um déficit de R$ 6.200 também. Não comprovou a legalidade da execução dos créditos adicionais abertos no exercício na monta de R$ 4.383.144. Não tendo enviado as leis de autorização nem os decretos de abertura respectivos, não encaminhou os relatórios resumidos de execução orçamentária de nenhum bimestre, nem os relatórios de gestão fiscal dos quadrimestres. Em desacordo com o disposto no artigo 52 e 54 da Lei Complementar 101 de 2000 e da Resolução Normativa número 2 de 2003, situação que configura, inclusive, infração administrativa contra as finanças públicas nos termos do artigo 5º, inciso 1º da Lei 10.028 de 2000. Inúmeras inconsistências contábeis encontradas com dados que divergem entre si a depender do documento-fonte, deixou de enviar inúmeros documentos necessários ao conhecimento do patrimônio e da gestão do então prefeito e a análise de sua regularidade. Demonstrativo da dívida fundada interna e externa, anexo 16, da 4320, inventário geral analítico de bens móveis e imóveis, relação de processos licitatórios ocorridos no exercício, relação de régios a pagar, termo de conferência de caixa, quadro com resumo de créditos adicionais abertos no exercício, quadro demonstrativo de saldos bancários. Assim, senhora presidente, senhores conselheiros, embora pelos cálculos feitos por esta relatora, baseados nos demonstrativos do processo, o prefeito de Palestina tenha cumprido com os limites mínimos de aplicação de recursos em ações de saúde e manutenção e desenvolvimento de ensino e os limites máximos com despesa total de pessoal doente, bem como dos poderes legislativo e executivo, observamos situações que apresentam erro, irregularidade e má gestão ou que não nos permitem atestar o cumprimento de obrigação. Assim, as despesas registradas com a manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de cômputo do limite estabelecido no artigo 202 da Constituição Federal não fazem destaque à fonte de recurso, assim não nos permitindo aferir o cumprimento dos artigos 60, inciso 12 do ADCT, combinado com o artigo 22
da Lei 11.494, de 2007, que trata, respectivamente, dos recursos alocados com profissionais do magistério e aplicação de pelo menos 95% dos recursos do fundo no exercício. O balanço patrimonial, constante as folhas 14, apresenta estranhamente saldos zerados para todos os bens do ativo permanente, para todas as obrigações do passivo financeiro e do passivo permanente, assim como para os bens e operações do ativo passivo compensado. Assim, considerando que dificilmente o município não tem um bem móvel sequer em seu patrimônio, ou mesmo que não tenha tido como escriturar alguma obrigação no último mês do exercício para ser pago no início do seguinte, entendemos que esse balanço não representa a realidade patrimonial do município de Palestina ao final do exercício 2008. Dos recursos gastos com ações de serviços públicos de saúde para fins de cumprimento do artigo 196 da Constituição Federal, foram aplicados 1.382.000, equivalente a 70% do total gasto em despesas com administração para a manutenção da Secretaria de Saúde, sugerindo que a aplicação dos recursos em serviços oferecidos diretamente à população ficou relegada a menos de 30% do total de recursos, bem como que podem haver aí despesas incluídas que não estejam autorizadas pelo artigo 3º da Lei Complementar 141 de 2012. Além do mais, não foi possível analisar o resultado das políticas públicas do município, nem mesmo do nível de realização dos programas de governo em que foram alocados os recursos, pela total falta de informações nesta prestação de contas e também pela ausência das leis que devem balizar a execução de todo orçamento público, LDO, LOA, LDO e PPA. Sendo assim, todas as despesas e receitas realizadas no exercício em análise são consideradas ilegais pelo descumprimento do artigo 165, inciso 3º da Constituição Federal. Em verdade, não obstante todas as irregularidades listadas, bastaria apontar apenas esta, condição imprescindível para a comprovação da legalidade de todas as despesas realizadas na gestão do ex-prefeito de Palestina em 2008, o envio das peças orçamentárias, o não envio das peças orçamentárias. Assim, não foram encaminhados ao Tribunal de Contas nem o Plano Plurianual, nem a Lei de Diretrizes Orçamentárias e nem mesmo a Lei Orçamentária Anual referente ao exercício 2008, em nenhuma das oportunidades que lhes são previstas, seja no prazo estipulado pela Resolução Normativa 2 de 2003, que é 30 dias após a promulgação, seja nos autos desta prestação de contas, momento em que o responsável deve juntar todos os documentos que comprovem a regularidade de suas contas, seja em resposta à decisão simples que lhe for endereçada e cujo recebimento está atestado pelo documento de folha 126. Por fim, levando em consideração o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, consoante o texto esculpido no artigo 112 do regimento interno desta Casa, foi concedido ao gestor de Palestina, através da decisão simples, publicada em 22 de março do corrente ano, prazo de 15 dias para que apresentasse manifestação de defesa sobre as irregularidades apontadas e os documentos ausentes. No entanto, o mesmo permaneceu inerte, conforme dispõe o despacho zerado pelo setor do protocolo, aduzindo a falta de qualquer manifestação referente ao processo em análise. Sendo assim, senhora presidente e senhores conselheiros, meu voto é no sentido de emitir parecer recomendando à Igreja Câmara Municipal a rejeição das contas do senhor José Alcântara Júnior, então prefeito do município de Palestina no exercício 2008, e todas as demais, os demais encaminhamentos. Recomendar ao prefeito de Palestina que, após o julgamento das contas, divulgue a prestação de contas e o respectivo parecer prévio em meios eletrônicos de acesso público, remeter a cópia do parecer prévio das partes desse processo relacionada para o Ministério Público Estadual e para o Ministério Público de Contas, solicitar à Igreja Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, determinar a ciência do parecer prévio, do relatório e do voto da relatora que fundamentam ao senhor José Alcântara Júnior, e publicar a presente deliberação para sua eficácia jurídica. Acrescento ainda o mesmo dispositivo que eu pedi para acrescentar na prestação de contas passada. Com a palavra, Ministério Público, doutor Gustavo. Senhora presidente, como deliberado pela plenária dessa Corte em 2011, esses processos não são obrigatórios a manifestação do Ministério Público. Mas, devido à sua importância aqui para todos nós, eu também vou dar uma opinião aqui, fazer meu parecer oral, embora não seja obrigatório. Mais uma vez, a conselheira Ana Raquel, ela foi muito feliz em seu voto, analisou o processo do jeito que estava, também não pode ficar... O processo tem que ter um começo, um meio e um fim, não se pode deixar de analisar por falta de documentos. Aqui vale a presunção de que, se não provou, o gestor não comprovou a boa aplicação dos recursos, o ordenamento prevê uma verdadeira inversão de ônus de prova aqui. Vários regulamentos, várias leis abordam esse tema. E, mais uma vez, vou insistir. Minha opinião é que o tribunal emita um parecer prévio, rejeitando
a prestação de contas e que julgue o gestor irregular pela prestação de contas de governo, de gestão, parecer prévio pelo governo e julgue irregular as contas de gestão. Em discussão, processo. Com a palavra, o conselheiro Otávio. Eu acho, deixei que ela tinha outro processo. Eu queria realmente parabenizar a conselheira Ana Raquel, que realmente o voto está perfeito com relação a todos os itens. Mas eu venho, como eu disse, nós somos heterogêneos na formação, eu gosto muito da praticidade. E eu queria, Raquel, na verdade, é excelente quando a gente chegar sabe, essa verificação toda. E um dia, quiçá, essa concomitante, como já tem em alguns tribunais. O que eu queria colocar como reflexão era como é que a gente tem que traçar um plano, um planejamento, como chegar nisso, como chegar nesse concomitantemente, que eu acho que é esse que dá resultado. É o resultado, por exemplo, de a gente não ter que estar trabalhando em processos que nós estamos trazendo agora na Câmara, conselheiro presidente, de R$400, de R$1.500, e a gente não definir uma diretriz para ir afunilando e a gente diminuindo o número de processos. É impossível a gente dar conta efetivamente de tudo que entra no tribunal da sua totalidade. Ou a gente vai criar, Raquel, assim, um critério, diminuição, analisar valores, principalmente contratos, que o volume é muito maior. Prestações de contas é perfeito, é uma a cada município, eu acho que é tranquilo e obrigatório, constitucionalmente, não teria esse problema. Mas eu gosto de ver a luz no fim do túnel, como eu chegar efetivamente a esse objetivo que a gente tanto precisa, entendeu? Aí essa é a importância que eu quero a gente botar como reflexão, para que a gente possa somar esforços, obviamente, pensando e a gente traçar, no momento correto, que a presidência como tratar desse assunto, desse planejamento, de ir afunilando tanto a parte de TI, a parte das diretorias, como é que nós vamos fazer, e a gente criar, no primeiro momento, a gente não faz omelete sem quebrar ovos, a gente vai ter que fazer uma linha de montagem e reduzir com algum prejuízo de algumas coisas que efetivamente são necessárias. A gente vai ter, porque você não vai conseguir baixar de qualquer jeito. Ninguém conseguiu. Foi criado algum critério. Alguns critérios para que possa chegar. Aí, assim, aí a gente vai ter essa certeza e não ter a preocupação, como Vossa Excelência falou, que você pediu uma coisa e não sabe se foi realizada, do processo passado, que era a abertura de um outro processo e tal, que foi falado. Entendeu? Ter essa certeza, porque você vai ter um volume. Porque você não dá nem. É coisa tão grande que você não dá nem para acompanhar. Você lembrou agora que pediu alguns, que como a gente lembra, de repente, de algumas coisas que foram pedidas. Então a gente precisa unir, a gente precisa saber criar e a gente usar a nossa cabeça para o que é que a gente quer desse tribunal. Como é que a gente vai chegar lá? Porque eu tenho andado e a gente precisa disso aí. A gente precisa, porque enquanto a gente está nessas coisinhas pequenas, está entendendo? E, como eu disse, às vezes está passando o elefante do nosso lado e a gente preocupado com o formiga. Porque a gente não chegou. Quando a gente chegar num volume que todo mundo dê para trabalhar legal, todas as equipes, a diretoria e tal, num movimento normal, aí a gente vai ter esse grau, esse nível de, vamos dizer assim, de excelência. Não precisa estar disputando lá primeiro lugar, não. Entendeu? Hoje, quem está nisso aí já está preocupado, evoluiu tanto, que já estão preocupados hoje, primeiro concomitante. Só conheço um tribunal que está fazendo isso do Mato Grosso, concomitante. Os outros estão um ano e pouco, tal, está fazendo isso, né? Estão trabalhando dessa forma. Mas foi criado algumas coisas para chegar. Não chegou. Como no dia a dia, do volume que entra, do volume que sai, do volume que entra, do volume que sai, a gente não vai chegar, porque a gente está trabalhando com umas coisas ainda que do passado, precisa reformular isso. Então, eu acho que como reflexão, eu queria só colocar a palavra, nós todos temos que pensar o que a gente quer do nosso tribunal, qual o nível de excelência que a gente quer e como chegar nesse nível de excelência. Entendeu? Não adianta só a gente sabe os defeitos, todos nós sabemos, todos.
conselheiros, servidores, membros do Ministério Público, auditores, todo mundo sabe. O que a gente precisa é buscar qual é o caminho como é que a gente vai chegar aqui se eu estou aqui. Qual é o caminho que a gente tem que seguir, entendeu? Eu me preocupo muito porque cada vez que a gente só descobre, a gente dá a impressão, como hoje eu tenho conversado com a juventude, dentro do problema brasileiro que a gente está vivendo, ela fica com aquela incerteza do que... Eu vou me informar para fazer o quê? Se o país está todo bagunçado. Então, lógico, medindo as proporções, estou falando coisas assim, de esperança. E eu acho que a gente tem que pensar, para a gente ter esperança, como solucionar o problema. Eu acho que é essa reflexão que eu queria deixar, para que nós todos pensássemos no sentido positivo, que eu não canso de dizer, que nós só vamos ser fortes se o tribunal for forte. O que a gente tem que ser forte é o tribunal. Só queria aproveitei, Raquel, só para fazer um comentário, mas no sentido, não podia perder esse gancho desse trabalho maravilhoso que você fez nesses dois processos. Parabéns. Eu, obviamente, com a relatora aí, vou... Só pegando um pouquinho o gancho aqui do conselheiro Otávio, eu estava aqui também refletindo, logo após o posicionamento do conselheiro Fernando, com relação aos nossos técnicos. Realmente é preocupante, conselheiro, porque nosso ponto de partida são os relatórios das nossas diretorias. Então, se nós ficamos inseguros do que está vindo para os nossos gabinetes, como é que nós vamos, daí em diante, fazer um bom trabalho? Eu acho que é um momento importantíssimo de reflexão a todos nós conselheiros, funcionários, servidores, de tentarmos fazer a coisa mais certa possível. Eu acredito que se nós unirmos forças com esse intuito, sabe, de tentar fazer o nosso tribunal crescer cada vez mais, eu acho que é muito maior a chance de nós nos darmos bem. Então, é preocupante quando a colocação do Fernando realmente me deixou aqui pensativa. Se o nosso ponto de partida são os nossos relatórios das nossas diretorias, para que sejam feitas as análises dos nossos processos. Se nós não temos essa confiança, essa tranquilidade de analisarmos e acharmos que estamos no caminho certo, né? É complicado. Então, eu peço aqui, estou aqui na presidência estou aqui no exercício da presidência, para que nós conselheiros vamos nos unirmos, vamos ver uma forma de atuação mais segura, sabe? De unir forças para tentarmos achar o caminho certo para o nosso tribunal. Que eu acho que esse é realmente o nosso intuito, é a nossa obrigação. Então, eu faço aqui um apelo a todos. Sinceramente, eu estou fazendo um apelo a todos vocês. Vamos trabalhar juntos. Ao encontro que você está falando agora, não podemos também deixar de reconhecer do avanço que a gente teve. Sim, sim. Nós tivemos um avanço fantástico, e foi comprovado, e eu acho que é o caminho inicial, do concurso para cá. Por quê? Porque exatamente a gente tem pessoas que já estão na juventude, estão com a cabeça toda atualizada, e nós temos uma realidade que a gente precisa desse sangue novo. Eu acho que essa matéria que já está fazendo, acho que 1 ano e meio, 2 anos lá na Assembleia, eu acho ela de fundamental importância. Eu acho que o primeiro caminho, um dos caminhos, desculpe, é a gente poder fazer o concurso, entendeu? Eu acho que podendo fazer o concurso, que o concurso ele foi idealizado e foi com ajuda, e aí volto a agradecer o Ministério Público, junto com o doutor Ricardo que participou, de um concurso de reserva que o tribunal vai chamando da medida que puder. Não é um concurso que você vai ser obrigatório sem recurso chamar, entendeu? Mas você já estaria na prateleira os nomes das pessoas aprovadas, as coisas tudo resolvidas, e a partir do momento, eu acho que esse é um dos caminhos. Deve ter vários outros que as cabeças pensantes vão chegar a um objetivo maior. Mas esse aí eu tenho certeza que essas injeções, ela vai dar um ânimo e vai dar uma coesão. Essa coesão ela é importante para que a gente só cresce unido. Se não for unido, não é. Só isso, presidente. Sim, conselheiro Anselmo. Vossas Excelências têm toda a razão. Ainda bem
que nós temos no tribunal diversos cargos comissionados. Ainda bem que em nossos gabinetes temos 10 cargos comissionados que, por hora, podem suprir isso. Isso é importante que nós lembremos. E aqui eu sei que a conselheira não vai gostar, mas eu tenho que admirá-la e parabenizá-la, porque a conselheira Ana Raquel, com apenas 5 dos cargos comissionados atuando com ela, situação que não é de agora, já vem de antes, evidentemente, não especificamente com relação a Vossa Excelência, mas está de parabéns, porque com apenas 5 ainda consegue fazer um trabalho desse. Isso é que nós devemos aqui elogiar, prestar atenção, refletir. Embora saibamos que os cargos comissionados eles não detêm a competência técnica para ir em campo, realizar as auditorias, elaborar os relatórios, mas como são de nossa confiança e, em regra, para ocupar tais cargos há uma certa qualificação a ser exigida, então, por hora, ainda conseguimos suprir isso. Mas é necessário que realmente reflitamos a respeito. Obrigado, senhor presidente. Senhora presidente. Conselheira Ana Raquel. O doutor Gustavo fez uma sugestão e, no processo passado, a discussão acabou por me fazer esquecer do que Vossa Excelência mencionou. Primeiro que eu nunca pensei em fazer isso, porque, na verdade, nunca foi a praxe do tribunal. Segundo, que os documentos que são exigidos, que compõem a prestação de contas nos termos do que é exigido, eu não acho que elas permitem aferir a regularidade ou não dos atos de gestão. Tanto que, assim, com relação aos processos licitatórios, é a relação de processos. A gente não tem junto os atos específicos de gestão, entendeu? E segundo, e aí eu gostaria até de esclarecer essa dúvida, porque eu me recordo que o STF se manifestou com relação à impossibilidade dos tribunais de contas julgarem os chefes de executivo, né? Inclusive com relação à impossibilidade de a gente julgar contas. Então, por isso que, assim, não tratei. Esses foram os motivos por que eu não tratei e não acolhi a sugestão de Vossa Excelência de, em uma só oportunidade, já manifestar a regularidade ou não, julgar e emitir o parecer prévio. Foi por essas razões. Presidente, posso falar? Sim. Conselheira Ana Raquel, é verdade, o Supremo, ele num recurso extraordinário, com efeito eleitoral. Então, para efeito de impugnação de candidatos, entendeu-se naquele momento que o tribunal não seria o órgão final para o julgamento de contas do chefe do Poder Executivo Municipal. No entanto, a Tricom vem dando um entendimento restritivo a esse RE. Então, salvo engano aqui, conselheiro Otávio Lessa, o entendimento que prevalece é que, enquanto não houver uma decisão definitiva do Supremo mais ampla, os tribunais que assim o fazem continuarão fazendo. Mas concordo com a senhora em relação aos atos de gestão de governo, nessa prestação de contas é mais o de governo. Realmente eu concordo. Só para, realmente, o que o Gustavo colocou é o que está sendo discutido a nível de Brasil. Estamos fazendo o seguinte, como não tem um negócio ainda definitivo, vamos fazer, né? Quem está fazendo, continua fazendo, quem não está, continua do jeito que está para esperar uma decisão, ou seja, mas a Tricom está recomendando isso porque para depois não ter, vamos continuar todo mundo do mesmo jeito, para não perder o ritmo e a forma de trabalhar. Mas é isso exatamente que o Gustavo falou. Continua, conselheiro Fernando. Na verdade, eu me recordo que tem essa polêmica, mas o Supremo decidiu que o tribunal não seria a última palavra com relação à impossibilidade do gestor, em negado a conta, em sendo julgada de forma a não aprovar as contas, não cria, de forma eleitoral, o impedimento do gestor. Não cria. Nem conta de governo, nem conta de gestão. Então, isso depende do poder legislativo. O que a Tricom se sente é que houve, nesta decisão, uma restrição de competências
que talvez seja perigoso, em função até de algumas, digamos assim, alguns jogos de interesse, vamos usar uma palavra mais branda, com relação, digamos assim, às tratativas do poder executivo com o poder legislativo, notadamente até nos municípios menores. Então, há um trabalho da Tricom no sentido de reverter, mas a decisão que prevalece é tomada já. E a decisão desta corte, ou das cortes de contas, não alcançam a ilegitimidade da gestão dos gestores municipais. Parece que essa aqui é o que está prevalecendo. Está prevalecendo, é isso. Ela recorreu para ver se muda. Se muda. Mas está prevalecendo. Então, vamos à discussão, continuamos a discussão do processo relatado pela conselheira substituta. Passamos à votação. Conselheiro Otávio. Com a relatora. Conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhora relatora, o gestor não encaminhou LOA, LDO nem PPA. Se fossem outros locais, ele ia pedir música. Obrigado, excelência. Como vota o conselheiro? Acompanhe o relator em toto. Conselheiro Fernando. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Aprovado. Continua com a palavra a conselheira substituta, Ana Raquel. Tenho mais um processo, senhora presidente, é o processo TC 15.051 de 2014. Trata do presente processo de consulta formulada pelo senhor Horácio Rafael de Albuquerque Aguiar, assessor jurídico do município de Murici, objetivando a obtenção do posicionamento desta Corte de Contas acerca da possibilidade de a Controladoria Geral do município ter competência sobre a atuação do regime próprio de previdência social da referida localidade. Encaminhados os autos ao gabinete dos auditores, o referido órgão interno manifestou-se por meio do parecer número 104 de 2016, de lavra do conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, pelo não conhecimento da presente consulta em razão da ausência de legitimidade do consulente. Na sequência, o Ministério Público de Contas acompanhou esse entendimento, firmado através do parecer número 2010 de 2017, opinando pelo arquivamento dos autos. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra ao Ministério Público, doutor Gustavo. Senhora presidente, eu reitero aqui o parecer número 2010 de 17 de lavra do Dr. Enio Andrade Pimenta, que tem o seguinte teor, cuja ementa tem o seguinte teor. Consulta. Dúvida acerca da possibilidade da Controladoria Geral do município de Murici ser responsável pelo controle do regime próprio de previdência social. Demanda proposta por assessor jurídico do município. Parte ilegítima, inobservância do requisito formal de admissibilidade. Parecer pelo não conhecimento da consulta. Com a palavra a doutora Ana Raquel. Senhora presidente, senhores conselheiros, para ser mais sucinta e objetiva, eu vou direto ao ponto específico. A presente consulta ela esbarra no primeiro requisito a ser examinado, a legitimidade para a sua propositura. Na forma do artigo 6º, inciso 10 da Resolução Normativa 3 de 2001, Regimento Interno, que regulamenta o artigo 1º, inciso 19 da Lei 5.604 de 94, são legitimados para formular a consulta destinada a esta Corte de Contas apenas as pessoas abaixo indicadas. Aí eu transcrevo aqui o artigo 6º, inciso 10, e vou listar as autoridades legitimadas. Chefes dos poderes do Estado e dos municípios, senadores, deputados federais e estaduais, Procurador-Geral da Justiça do Estado, secretários de Estado e municípios, comandante da Polícia Militar do Estado, 1/3 no mínimo dos vereadores e diretor-presidente ou equivalente de órgão autônomo, bem como de entidades que integram a administração indireta estadual e municipal. Como se pode ver, não consta no referido dispositivo como legitimado para apresentar consulta a este tribunal o assessor jurídico do município. O consulente, pois, não possui legitimidade para formular o questionamento trazido ao conhecimento deste plenário. E por esse motivo, senhora presidente, meu voto é no sentido de não conhecer a consulta, por desatender aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1º, inciso 19 da Lei Orgânica desta Casa, para determinar seu consequente arquivamento da ciência da decisão, dos pareceres técnicos que o fundamentam ao consulente e publicar a decisão. Em discussão, processo ora relatado. Em votação, conselheiro Otávio. Com a relatora. Conselheiro Anselmo. Acompanhe o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Com a relatora, senhora presidente. Aprovado. Não tem mais processo em pauta, senhora presidente. Excelência. A palavra ao conselheiro Anselmo. Ainda aqui na sessão, na ordem do dia, eu queria fazer aqui um esclarecimento. O processo 4766 de 2009,
que tem relação com a Barra de São Miguel, acredito que seja um voto vista do conselheiro Otávio Lessa, que é o relator originário, deve ser da Câmara Municipal. Eu adiei da sessão passada porque Vossa Excelência não estava presente. Como não deu para ser relatado hoje, infelizmente não dá para eu adiar novamente, então ele vai ser repautado. É o seu esclarecimento. Em vez de adiar, vai ser repautado. Só isso. Muito obrigado. Então, que seja atendido o pedido do conselheiro Anselmo. Então, encerramos a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Está facultado a palavra ao senhor